Prontos para a palavra? Amém? Baixa sua cabecinha, fecha os seus olhinhos. No final da oração você diz amém. Queridos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Hoje eu quero começar uma série que nós vamos estender por algum tempo. E o que eu quero falar com você nessa série é sobre a igreja. E o tema dessa série será: Eu amo a minha igreja. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja. Ele amou tanto a igreja que Ele se entregou por ela. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Com seus olhos fechados, com a cabeça baixa, eu quero que você, diante do Senhor, fale com Ele e pede para Ele te sondar agora com a seguinte pergunta: o quanto eu amo a minha igreja? Espírito de Deus, Tu és o vento que sopra, Tu és o ar que gera vida. Queremos que a Tua presença manifeste aqui, enviando-nos a Tua palavra e nos levando a entender mais e melhor o mistério de Cristo, a igreja. Flua nessa noite. Eu quero repreender toda inquietação de alma. Quero calar aqui toda manifestação demoníaca e ordenar aos ambientes sobrenaturais que toda força oculta contrária cesse agora. Estendemos nossas orações para toda essa região norte de Curitiba e assentamos nesse lugar como governos de Cristo e dizemos que a região norte pertence ao Senhor Jesus. Inspirado pelo Senhor e pela Tua palavra, nós decretamos e ordenamos que os céus sejam abertos sobre esses lugares, sobre as famílias, sobre os lares, e que a Tua palavra possa penetrar no mais íntimo dos corações, Senhor, e alinhando nossos pensamentos e nossas emoções. Espírito de Deus, toma força aqui agora. Onde tiver uma dor aqui, você que está doente, com dor, abatido, eu quero liberar uma palavra de cura sobre a sua vida agora. Seja curado de corpo e de alma e de espírito agora. Toda dor cesse agora. Espírito Santo, renova e levanta os teus filhos para a honra e glória do teu nome. Coloque a mão no teu peito, queridos. Coloque a mão no teu peito e deixa o Espírito Santo aquecer o teu coração. Manda o teu fogo, Senhor. Acende a chama, acende a chama, acende a chama agora. Agora, corações incendiados, corações apaixonados, corações embriagados pelo teu amor, cheios do teu amor. Senhor, toda frieza espiritual eu repreendo agora. Todo entorpecimento espiritual cesse agora. Toda apatia, a revelação das Escrituras eu repreendo agora. E que corações se rendam, e que mentes se rendam à Tua palavra nessa hora. Espírito Santo, toma esse lugar agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quero falar com você sobre isso. Eu amo a minha igreja. Quantos amam a sua igreja aqui? Glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele: olha, a minha igreja é muito legal. O quanto eu amo a minha igreja, isso é um mistério. E eu quero trabalhar com você nessa primeira mensagem dessa série. Vamos trazer alguns conceitos bíblicos sobre o pensamento da formação da igreja. O que é a igreja? Qual é o propósito de uma igreja? Porque enquanto nós não tivermos alinhados os conceitos, entendermos o princípio da palavra, nós estamos amarrados em coisas religiosas. Estamos amarrados em dogmas e costumes e não entendemos de fato o que é a igreja.
Eu quero falar para você em primeira mão que a igreja é o grande mistério de Deus. Deus ocultou a igreja, Deus guardou a igreja quase que em cofres ultra secretos. E ninguém sabia. Quando Jesus veio e ressuscitou, Ele esclareceu, Ele expôs o grande mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Querido, até Jesus ressuscitar, não havia o projeto chamado igreja, o corpo de Cristo, o poder de Deus manifestado sobre a terra. Então nós precisamos dar uma atenção especial a algo que Deus planejou desde a fundação antes da fundação de tudo, antes da fundação do mundo. Esteve guardado em oculto, em secreto. E a igreja é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, ele diz assim que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida nas regiões celestiais, através da igreja. Olha que tremendo! A sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus é revelada em todos os lugares, através de quem? Da igreja. Eu e você, o corpo vivo de Cristo, andando sobre a terra. Então eu quero trabalhar nessa primeira mensagem alguns conceitos. Então eu preciso que você venha comigo, vamos ler alguns textos. Preciso que você esteja atento, liga teu cérebro, amém? E outra, anote, meu irmão, anote, não confie na sua memória, amém? A palavra de Deus, ela precisa ser preservada e valorizada. Eu não sei como você é, eu já falei isso. Talvez você não é muito, não consegue ficar muito atento por muito tempo, não consegue prestar atenção por muito tempo. E como que eu driblo isso, pastor? Como que eu resolvo isso? Anote, preste atenção, para que você depois possa meditar nessa palavra, para que essa palavra possa dar frutos em você. Então não fique aí disperso, certo? Você que está do lado desse irmão, não atrapalhe ele, amém? Amém, queridos? Então vamos começar dizendo que Deus quer que eu e você amemos a igreja, amém? E em particular que Ele ame a sua igreja. Qual que é a tua igreja? Como que é o nome da tua igreja? Como que é o nome da tua igreja? Ninguém parece que sabe melhor o nome da igreja do que o Pedro, né? Toda vez que ele vem aqui, boa noite, avivamento, ele fala com tanta alegria, cara, que eu falo, nossa, essa igreja é poderosa, né? Então nós temos que ser igual Pedro aí. Quero começar com você, lendo com você alguns textos, tá bom? Salmos 84, a partir do verso 1, quero ler com você aqui. Querido, lembrando que nós temos ali o departamento infantil, se você está com bebê, criança, né, nós temos o berçário ali em cima, que você pode amamentar, você pode ter um tempo, né, nossas crianças estão aqui bem cuidadas, tem um fogo de Deus ali no Kids, né, e eles pegam fogo ali, né, tanto do espírito quanto da alegria ali, né, então, se você tem uma criança e você quer ir ter um tempo com ela, né, para você ter mais tranquilidade, poder ir lá também no berçário, tem uma tela que está passando a pregação agora, você pode ficar lá e assistir o que nós estamos pregando. Não está funcionando? Não está funcionando, Guilherme, culpa do Guilherme, então deixa que o Guilherme resolve lá, tá? Salmo 84 diz assim, acharam? Vamos comigo? Vamos acompanhar juntos? Então diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha que tremendo isso, hein? Isso é uma poesia. O pardal, versículo 3 vai dizer assim, ó, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha que tremendo, você já deve ter conhecido esse salmo, já deve ter cantado algumas canções referentes a esse salmo. Mas o que salmo ele está querendo dizer? Querido, preste atenção aqui. Esse salmo está dizendo assim, ó, tem um templo. E nesse templo, o pardalzinho encontra lugar, faz ninho, a andorinha encontra morada. Então é um templo que tem morada para tudo, tem espaço para tudo. Mas para mim, ele está dizendo, mas para mim é o altar.
Para mim o templo é o lugar da minha devoção. Para mim o templo é onde eu me relaciono com Deus, onde eu adoro a Deus, onde eu entrego o meu louvor, onde eu entrego o meu coração. Para Ele é diferente, o conceito que Ele tem de templo é diferente que o pardalzinho tem, que a andorinha tem. Para Ele não é só uma construção, mas é um altar de devoção e de adoração. Então preste atenção, repita comigo a palavra templo. Querido, na antiga aliança, nós tínhamos o templo. Nós vamos ter várias frentes em relação ao templo. Nós temos Deus pedindo para Moisés construir um tabernáculo, um templo no deserto. Depois nós vamos encontrar Salomão construindo um templo para a nação. Nós vamos encontrar Davi construindo um tabernáculo para a adoração. Porque o templo no Antigo Testamento, na Velha Aliança, ele representava a adoração, busca por Deus, contemplação. E o templo, ele era o lugar onde Deus se manifestava. Amém? Então ir ao templo era ter um encontro com Deus. Ir ao templo era ter uma experiência sobrenatural. Ir ao templo era um lugar onde as minhas fraquezas eram expostas e eu me prostrava diante de Deus. Porque Deus estava no templo. Deus habita no templo. A glória de Deus enchia o templo. Amém? E aí, queridos, começaram, e nisso começa a ter uma teologia da antiga aliança, a teologia do templo. Então, para ir no templo, você precisava ter alguns critérios de ir no templo. E agora o templo, que era, a princípio, um desejo que Deus tinha. Qual era a motivação que Deus tinha no seu coração de pedir um templo, de pedir a construção de um templo? O desejo por trás da construção de um templo era que Deus queria habitar entre nós. Deus queria estar conosco. Deus queria ter relacionamento comigo e com você. Então partia de Deus essa ideia: construa um templo para que eu possa habitar e estar com vocês, e me relacionar com vocês, e ter uma comunhão com vocês. Então a Bíblia vai marcar 3 grandes templos: o de Moisés, o de Davi e o de Salomão. Nós temos um 4º templo, que é o de Ezequiel, mas esse templo não foi construído, porque ele era só numa visão profética, o templo de Ezequiel. Mas a Bíblia faz menção de templo, o Velho Testamento inteiro. Mas o templo, ele, para ser adoração, para ser devoção, para ser contemplação, ele começou a criar alguns critérios. E agora o templo passa a ser discriminatório, porque o templo passa a ter algumas exclusividades, porque o templo tem a sua exigência. Não é qualquer um que entra no templo. E o templo começa a fazer separação, porque o templo começa a avaliar as pessoas dentro dos seus critérios, porque nem todos podiam participar ou entrar no templo. Porque o templo fazia separação entre o santo e o pecador, entre o apto e o inapto, entre o que pode e o que não pode. E o templo agora, ele passa a ser restrito, e ele é discriminatório, porque tinha gente, um tipo de gente, não podia entrar no templo, porque ele era imundo, ele era impuro, ele era incapaz. Então o templo passa a ser exclusivo de um grupo de pessoas. E aquele lugar de contemplação, de busca por Deus, ele passa a ser um lugar de eliminação e de exclusão. Uma palavra que está na moda, né? O templo, ele não era inclusivo. O templo, ele era excludente. Porque o templo, ele trabalhava por eliminação. Para você entrar no templo, você tinha que ter seus critérios, e você passava por uma avaliação. Então o templo não era para qualquer um. E que com isso, querido, nós acabamos tendo culturas, e as culturas vêm para os tempos, as culturas atravessam séculos, atravessam gerações. E quantos de nós ainda temos a cultura do templo dentro dos nossos corações, e achamos que não somos dignos de vir a uma igreja, achamos que não somos dignos de entrar na presença de Deus, achamos que não estamos preparados o suficiente para entregar um culto a Deus. É bem claro isso nos dias de ceia. Eu sei que aqui não é assim, mas você vai em alguns lugares, em algumas igrejas, em algumas denominações, tem pessoas que não têm coragem de sentar à mesa e ceiar com a igreja, porque ele tem a cultura do templo, porque ele não está pronto, ele não está digno, ele não é apto para tal atitude.
E nisso, a cultura do templo, ela é excludente, ela é eliminatória, ela é discriminatória. E quando você, presta atenção, vocês estão aí ou não? E quando eu, como igreja do Senhor, não estou vivendo o que Jesus me ensinou na nova aliança, mas tem uma cultura da velha aliança, eu começo também a ser um exemplo, um modelo de avaliação. Eu passei um avaliador, eu começo a avaliar o irmão pela cultura do templo. Você é pecador, você não está digno, você não pode participar comigo, você não é tão santo, você não é tão puro. E a igreja, que é para ter uma nova cultura, uma cultura diferenciada, ela mantém a cultura do templo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Precisamos derrubar alguns paradigmas religiosos que nos atrapalham, querido. E como nos atrapalham? Como rouba a nossa liberdade em Cristo Jesus? Então, no Velho Testamento, a cultura do templo, ela em vez de aproximar eu e você de Deus, ela me aproximava das regras. E querido, as regras são rígidas, as regras são cruéis, a ponto de quem entrasse no templo de maneira indigna podia ser fulminado, porque não era digno. E agora uma pergunta: isso traz paz ou traz angústia? Isso traz liberdade ou isso traz medo? E quantos de nós, eu estou pregando para alguém aqui ou não? Então olha aqui para mim, quantos de vocês, nós que estamos aqui agora, século 21, há 21 séculos foi instaurada uma nova aliança, e quantos de nós ainda estamos vivendo na sombra de um velho pacto, de uma velha aliança, e ainda mantemos medo? Medo do que Deus pode fazer em mim, por eu não estar apto para o seu templo. Essa é a cultura do templo. Então é uma cultura de contemplação, mas é uma cultura de eliminação. É uma cultura de adoração, mas também é uma cultura de discriminação. É uma cultura de busca de Deus, mas é uma cultura de distanciamento um do outro, porque nem todos estão aptos. Amém? Agora, isso era o velho pacto, é uma velha aliança, o templo. E onde no templo, na cultura do templo, Deus morava no endereço, havia uma localização. Então as pessoas viajavam longas viagens, longas distâncias para ir ao templo, para fazer a sua visita, para se encontrar com Deus no templo, porque Deus habita no templo. E as pessoas viajavam, pagavam, se distanciavam, se sacrificavam para ir longas distâncias ao templo, porque Deus não estava em todo lugar, Deus estava no templo. E com isso vem a cultura do templo. E na cultura do templo, que é lá de pelo menos 21 séculos atrás, a gente começou a alimentar essa cultura. E agora o que nós temos? Que Deus está no templo. Ali fora Deus não está. Então eu não preciso temê-lo lá fora, eu não preciso ter um comportamento santo lá fora, eu só preciso ter um comportamento santo aqui dentro, porque afinal de contas Deus está no templo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Contou com o teu irmão e pergunta para ele: Deus, essa palavra é para você ou não? Vamos quebrar paradigmas e vamos entender fundamentos, amém? Essa é uma palavra que eu quero trazer para você, um fundamento, ela é apostólica, porque nós precisamos entender o que Deus está criando para nós. Aliás, o que Deus já criou para nós, numa nova aliança e numa nova cultura. Mas algo fenomenal aconteceu com a vinda de Cristo e sua ressurreição. E agora nós vamos para Atos capítulo 2. A partir do verso 46, vai acontecer um novo elemento, vai surgir um novo elemento. Um novo elemento surge, que vem fazer páreo, ou ser contraditório à cultura do templo. E olha o que diz o texto de Atos capítulo 2, o versículo 46. Vai surgir algo novo aqui.
Amém? Diga, Deus tem coisas novas. Diga bem alto, Deus tem coisas novas. Ô meu irmão, você está aí ou não? Então dá um glória aí, aleluia, né? Diga, amém pastor, glória a Deus. Aí ó, sejam imitadores do Valdemar, como ele é de Cristo, amém? Diz assim, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles estavam perseverando no templo. Agora veja o texto. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Se você pudesse deixar ligadinho para mim, eu ia gostar. Quem pediu para desligar aí, que eu quero... Mas é que aqui é calor, né? Vou brigar pelos meus direitos, Eliângela. O de vocês fica lá, o meu fica aqui. Vamos lá, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Agora veja o que diz o texto aqui. Vamos, 1, 2, 3. Casa em casa. Diga casa. Bem alto. Agora surge um novo elemento. Surge um novo elemento. Casa. Não havia casa. Agora tem casa. E casa começa a ser uma expressão de novidade no mundo. Porque agora não é só no templo. Não é só templo. Eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Próximo versículo. Louvando a Deus. Espera aí, de casa em casa. Não se louvava a Deus em casa. Vocês estão aí ou não? O louvor, a adoração, a contemplação era no templo. Tem uma mudança, tem algo novo acontecendo. Tem um novo paradigma sendo criado. Uma mudança de cultura está começando a surgir. Que é possível me encontrar com Deus em... Aleluia. Ezequiel, quando ele tem a visão do templo, ele tem uma visão gloriosa. Depois você pode ver ali a partir de Ezequiel, capítulo 20 em diante, ele vai ter a visão do templo. E a visão do templo, Ezequiel tem uma visão muito estranha. Se você não entender a partir desse paradigma, desse entendimento, você não entende a visão de Ezequiel. Porque Ezequiel ele tem a visão da glória de Deus. E a glória de Deus ela sai do altar, do santo dos santos. Como se a glória de Deus fosse um ser vivo ali. Ela sai, ela salta para o átrio. Depois ela salta para o muro. E do muro ela vai embora. Olha só a visão que Ezequiel tem do templo. Ele diz que a glória de Deus que habitava no templo, agora ela sai de dentro do templo, passa para o átrio. Do átrio ela pula para o murinho do átrio. E de lá ela vai embora. Porque ele está dizendo assim, a glória não mais habita no templo. Mas agora a glória é possível encontrar na casa. Oh, aleluia, meu irmão. É um novo e vivo caminho. É uma nova verdade. É uma nova cultura. E aqui está acontecendo, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Lembra que no templo ele era discriminatório. O templo ele tinha um paradigma de rejeição. Ele era excludente. As pessoas ficavam longe do templo, tinham medo do templo, porque o templo ele era ameaçador. Mas agora, com a glória de casa em casa, com a presença se manifestando fora do templo, há uma simpatia de todo o povo. Porque na nova aliança, o Senhor ele atrai. Ele é inclusivo agora. Ele inclui você, ele aproxima você, ele atrai você, ele traz uma leveza para mim e para você, porque agora é de casa. Aleluia. Josué, já muito antes disso, entendendo o profético, ele dizia: eu e a minha. Aleluia. Glória a Deus. Olha só a cultura da casa, a glória saindo do templo e habitando na casa. Ele diz assim: enquanto eles estavam em casa, louvando, adorando, cantando, salmodiando, vivendo os extraordinários e o sobrenatural em casa. Enquanto isso, diga enquanto isso na sala de justiça. Alguém agora? Quantos anos você tem?
Aqui, ó. Você lembrou dessa? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo. Aleluia, querida. Vamos salvar a região norte de Curitiba, vamos salvar o Brasil. Então leve a glória para dentro de casa. Amém? Então surge um novo elemento na cultura do reino de Deus. E agora é casa. A casa faz parte. A casa começa a surgir. E o que a casa fala? A casa fala de relacionamento. A casa fala de comunhão, fala de partilha. E Jesus vem com as ideias que para os dias dele eram revolucionárias. Ele dizia assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus começa a apontar algo de uma multidão agora se aproximando, não do templo, mas da casa. E a gente vai ver alguns sinalizadores, porque a gente, por falta de revelação e presos numa escravidão da religião, a gente não enxerga. Mas, por exemplo, João Batista, ele não andava no templo, ele estava fora do templo. Jesus não era íntimo do templo. As primeiras vezes, algumas vezes que nós vemos a Bíblia fazendo menção de Jesus no templo, não foi lá para fazer boas coisas. Porque o alvo do reino de Deus não é mais o templo. Aliás, a geografia do templo mudou. O endereço do templo mudou. Não é mais João Gotti 55. Mas o endereço do templo agora é Guilherme, Nils, Juliano, Gisele, Alessandro. Agora o endereço do templo mudou. Agora é Célia. Agora eu, você somos o templo. Onde está o templo de Deus? Onde Deus habita? Ei, agora é a glória habitando em você. Glória a Deus. Quantos estão entendendo essa palavra? Então o templo era uma teologia, uma cultura, e o templo era muito importante para Israel e a turma do velho pacto. Mas na nova aliança, o que tem a importância é outra coisa. Passa a existir casa no contexto. E de casa em casa, eles se reuniam, e eles tinham um relacionamento, eles partilhavam o pão, eles tinham comunhão, eles tinham uma mesa. E nós precisamos entender isso, queridos. Onde a casa... Qual a diferença, pastor? A diferença é que a mesa da casa, ela inclui, ela não elimina. Amém? Nós vamos falar muito sobre isso no decorrer dessa série, mas eu preciso avançar. E agora, a casa evolui o conceito de casa. Então, diga assim: templo, casa. E agora vai surgir um novo elemento. Há uma evolução no reino de Deus. E eu quero que você venha comigo em Efésios capítulo 2, 19. Põe para mim aí. Vamos junto? 1, 2, 3. E sois... O que tem de diferente aqui nesse texto? Que sois o quê? Agora surge uma nova expressão. Templo, diga. Templo, casa, família de Deus. Aleluia. E agora Deus tem uma revelação. O que Cristo fez na cruz? Ele atraiu todos a Ele. Ele derrubou o véu que separava, já não separa mais. O véu que excluía, o véu que avaliava, que era excludente, que era condenatório, foi rasgado. E agora Jesus abre um novo e vivo caminho. E nesse novo e vivo caminho todos têm acesso. Para ir para o templo? Não. Para se tornar família de Deus. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 15, que ele diz assim: e é uma família de muitos irmãos. Amém? Olha para a pessoa que está atrás, do lado, na frente de você, e olhe para ele. Querido, olhe para ele. Você sabia que ele é teu irmão?
nós temos essa cultura, paz do Senhor, irmão, né? E nós precisamos trazer a verdade sobre isso. Sim, somos irmãos. Somos uma família de muitos irmãos. E como família tem várias casas, a minha família tem uma casa, a tua família tem uma casa, a tua família tem uma casa. A igreja é uma grande família com várias casas. E Avivamento é uma casa da família de Deus. Você é uma família, somos uma família. Eu tenho alegria de ser teu irmão, eu tenho uma alegria de fazer parte da mesma casa, viver em comunhão contigo. E você tem alegria também? Agora vem a pergunta: o quanto você ama a tua igreja? Porque agora a igreja, nós precisamos quebrar o paradigma errado de igreja. Igreja não é templo. Amém? Olha para mim e diga assim: igreja não é templo. Igreja é família. Somos família. Eu sou um com você no amor do nosso. Só quem tem mais de 40 canta. Somos corpo. Agora só acima de 30, né? Totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, aleluia, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso. Aleluia, somos uma família. Nem você conhecia essa, né? Isso é século 20, querido, ó, raiz. Então surge algo novo. Então nós temos o templo. Há uma evolução. Deus vai mudando, a glória dele vai saltando. Saiu do templo, foi para casa, e a casa se tornou uma família. E a família, ela tem alguns fins. E a família é didática. A família, ela é estrutural. A família traz a paternidade, a maternidade. A família que te prepara, que te envia. Tudo que você é, seja bom ou ruim, veio da tua família. Sim ou não? Você é fruto do meio. Você não é do acaso, você não é independente. Você é da cultura, você é da tua família. Coisas boas puxou pelo pai, coisas ruins puxou da mãe. Ai, 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 ó, ó, carapuça servindo aí, ó. Somos uma família, amém? Jesus, ele traz esses conceitos. E agora ele não traz, Jesus vem introduzir um conceito maluco para a sua época, que agora Deus tem um nome. Não é El Shaddai, não é Jeová Jiré, não é Elohim, mas agora o nome de Deus é Pai. Ele não chama mais Deus. A palavra Deus não sai da boca de Jesus. E agora ele tem um Pai. E ele começa a criar uma estrutura. Ele diz: o Pai ama o Filho. Então ele começa a juntar as peças. Ele diz: se tem um Pai, se tem um Filho, então logo temos uma família. Aleluia. Somos uma família de muitos irmãos, de um só Pai. Somos filhos de um só Pai.
E a gente precisa entender isso, querido, porque daí a igreja, ela passa a ter um sentido maior e melhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então ela sai do campo da instituição religiosa e ela vai para algo maior, progressivo, que é o poder de Deus se manifestando na família, a glória de Deus habitando em nós. Então é templo. Você tem que memorizar isso. Temos que mudar a nossa mente, porque nós precisamos amar a nossa igreja, porque é a nossa família. Amém? Agora, nós lidamos bem com a ideia de templo. Uau! E a gente gosta disso. Os mais religiosos amam isso. A gente gostou da ideia da casa. Uau, que legal. Está tão na moda a palavra mesa, né? Vamos ter uma mesa, né? Que engraçado, né? Vamos ter uma mesa. Falei, opa, vai comprar uma mesa para mim, né? Ô, glória. Mas agora nós estamos tendo mesa. E é gostoso isso, porque fala de comunhão, fala de comida, né? Fala de relacionamento. E a gente lida bem com isso, a gente gosta disso, entra bem. Agora, querido, o termo família não desce tão bem. Por quê? Muitas vezes a família não é uma boa lembrança para você. Muitas vezes família não soa bem para você, porque o conceito família para você foi muito ruim, e a história da tua família é devastadora. Para alguns fala de pai, ele chora de alegria, tem um pai. Para outros ele fala de pai, ele já está amarrado, porque ele teve um exemplo de paternidade horrível. Uns falam de mãe e dizem, nossa, minha mãe é um doce. Outros falam de mãe, ele diz, está amarrado em nome de Jesus, porque a mãe foi terrível. Então o conceito família passa a ser um pouco meio difícil de lidarmos. E quando a gente tem experiências ruins com a nossa família biológica, nós temos uma tendência de transferir esses conceitos para a nossa família espiritual. E se existir um ambiente de competição, um ambiente de traição, um ambiente de abusos, se existir um ambiente de exclusão, automaticamente, quando eu entro para a família de Cristo, que é a família espiritual, eu vou fazer uma ligação com a minha família biológica. E muitas pessoas trazem dentro do seu escopo, trazem dentro da sua cultura interna, um conceito de exclusão. E aí é onde surge a orfandade, porque o órfão não tem família, o órfão não consegue viver em família, o órfão não tem comunhão familiar. Ele foi criado em orfanatos, ele foi criado passando de mão em mão, e quando ele chega na igreja, que é ele se sente um peixe fora d'água. E aí, queridos, vocês estão aí ou não? Presta atenção, nós vamos fechar isso. Nós precisamos entender, isso é o mistério de Deus. Você precisa fazer o enfrentamento dessas ideias, porque muitas pessoas não se sentem parte da igreja, muitas pessoas não se adaptam à igreja dinâmica do corpo de Cristo. E outra, deixa eu falar mais profundo aqui, tem gente que não ama a sua igreja local, não colaboram com a sua igreja local, não influenciam para a sua igreja local crescer, porque na verdade o coração dele ele é contrário, porque ele não ama a família. Ele tem uma revolta contra a família. E aí nenhuma igreja é boa. Ninguém é santo o suficiente. Ninguém é confiável o bastante. Ninguém é sincero de verdade. E você pega alguns irmãos, e para ele, os crentes, ele fala melhor do diabo do que dos crentes. Porque é uma revolta, meu irmão. Vocês estão aí ou não? Estão me ouvindo? E você precisa fazer um enfrentamento, porque você não tem um problema com o crente, você tem um problema com família. Você está com uma dificuldade nisso. E Jesus quer curar você. A igreja, repita comigo, a igreja tem um dom redentivo. A igreja tem o papel de redenção.
e ela vai redimir o conceito estragado que você teve de família, curando você do escopo, da estrutura estragada de família, inserindo você na família de Deus, que é perfeita. Ele cura você. Por isso que você precisa amar a sua igreja, porque igreja não é religião, a igreja é a família, e é ali que Deus nos cura. Quero continuar com você aqui em Apocalipse 21, vamos encontrar algumas particularidades em Apocalipse, capítulo 21, 19, 20 e 21 de Apocalipse, desculpe, capítulo 20, 21 e 22 de Apocalipse. Ele já vai mostrar para nós a revelação da igreja, do governo de Deus, daquilo que Jesus construiu na cruz e agora se consumou. Em Apocalipse 21, 22, 21, versículo 21 e 22, vai dizer assim, ó, põe para mim Apocalipse 21, versículo 21 e 22. As 12 portas são 12 pérolas. Ele está descrevendo, diga assim, olha aqui para mim, ele está descrevendo aqui a Nova Jerusalém, amém? Ele tem uma visão da Nova Jerusalém. Ele viu o que é a Nova Jerusalém? É a cidade de Deus. Então diga assim para mim, ó: templo, casa, família. Mas num futuro tão breve, repita, não é mais templo, nem é mais casa, nem é mais família, mas é uma cidade. Você percebe como Deus vai avançando? E aqui João está tendo uma visão da cidade de Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu. Ele diz assim, olha só, ele fala assim, que é ataviada, adornada, sem mácula. Pergunta, sobre quem ele fala? Quais são as características semelhantes a isso? Quem você que lê Bíblia, quando ele fala da noiva, que é a igreja, o que ele fala? Adornada, sem mácula, sem ruga. Ele fala que é a igreja gloriosa. E a Nova Jerusalém, ele fala que ele usa as mesmas características, porque é a evolução da família de Deus. Então ele está aqui, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Você pode imaginar que porta linda, uma pérola inteira é uma porta. Essa é a cidade que você vai pertencer. Agora veja assim, a praça da cidade é de ouro. Diga praça. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Próximo versículo. E nela não viu o quê? O que é um santuário? Não tem templo, porque não precisa do templo, porque Deus não habita no templo, Deus habita em você, que é a família de Deus, que estamos edificando uma família. Então pensa bem, não vi templo, não tem templo, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ele é o nosso templo, nele Ele habita em nós. Então você vai encontrar na Nova Jerusalém, o templo não existe, porque mudou, tivemos uma transição. Agora vamos para o capítulo 22, versículo 1 e 3. Põe para mim ali, já estamos indo para o finalmente. Vocês estão aí ou não? Quantos estão entendendo essa palavra? Quantos creem que você é família de Deus? Então diga, eu sou família, e eu amo a minha igreja. Então olha para o teu irmãozinho e diga, eu te amo, meu irmão. Não é para o cônjuge, é para o irmãozinho, tá? Olha só, volta aqui para mim, vamos terminar lendo esses versículos aqui. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como, tem uma música, né? Brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Próximo, pode ir passando. No meio da sua praça. Então não tem templo. Diga, não tem templo, mas tem uma praça. Vamos pensar um pouco sobre isso. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos.
mistério. Querido, tem um teólogo chamado Paulo Borges, e a gente está estudando ele aí juntos, como um grupo, e ele veio com essa palavra sobre praça. Ele traz esse conceito de praça, porque em Jerusalém não tem templo, mas tem uma praça. E a praça, ela está no centro da cidade, e no centro da praça está a árvore da vida, que é a cura para os povos. Então praça, ela tem um conceito na história antiga, onde há uma prática na praça. E a praça, se você foi já para o interior, nos lugares mais antigos e na história, você encontrava na praça os grandes comércios, as feiras das praças. Você ia na praça para comprar. Você vai ainda no interior, as pracinhas, tem as feirinhas. Aqui em Curitiba ainda, onde acontecem as feirinhas? Nas praças. Porque a praça carrega uma cultura de comércio, de negócios. Mas na origem do conceito da praça, surge um conceito que não sei quantos já ouviram falar, o conceito do escambo. O que é o escambo? O escambo, ele vem antes do câmbio. O conceito câmbio, troca, monetária, monetização, ele surge da ideia do escambo. O que é o escambo? O escambo, diferente da monetização ou da precificação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Monetização ou precificação é por valor nas coisas, por preço nas coisas. O escambo, ele não tem preço. As coisas não têm preço. As coisas variam conforme os seus valores. Então, por exemplo, o que era o escambo nas praças antigas? Então eu tinha lá uma plantação de algodão, certo? Eu plantava algodão, então eu fazia a colheita do algodão e eu levava o meu algodão para a praça. Mas na verdade, o que eu preciso, a minha necessidade é leite. Então alguém que produzia vaca leiteira, fazia sua ordenha, levava o leite para a praça, e nós nos encontrávamos. Eu tinha o algodão e ele tinha o leite. A minha necessidade era leite e a necessidade dele é o algodão, por exemplo. Então, de acordo com o escambo, o leite e o algodão não tem preço, tem valor. Você precisa de leite? Então está aqui o meu algodão e eu preciso. E a gente trocava as coisas de acordo com a necessidade. Então não tinha preço, não tinha monetização, não tinha precificação as coisas. Tinha necessidades supridas. Então o cara trazia uma porca, uma leitoa, né, que ele engordou o ano inteiro. E lá na praça, alguém tinha alguns quilos de arroz. A porca não valia mais que o arroz, ou o arroz valia mais que a porca. A questão era a necessidade. Vocês estão entendendo? Então Jerusalém, ele tem uma praça, porque em Jerusalém as coisas não têm preço, as coisas têm valor. Vocês estão entendendo aqui? Presta atenção para a gente entender isso aqui. Então em Jerusalém, as pessoas não eram avaliadas pelo preço que elas tinham, as pessoas não eram reguladas por o que elas tinham ou não tinham, mas as pessoas eram ajudadas de acordo com a sua necessidade. Então a praça na Nova Jerusalém significa, qual é a tua necessidade? Então eu levava tanto a minha riqueza, quanto a minha pobreza. E o que era a pobreza? A tua necessidade. O que era a minha riqueza? Aquilo que eu tinha em abundância. E a gente fazia umas trocas. Você tem necessidade do quê? Eu tenho isso em abundância, então eu te dou. E o alvo era ninguém ter necessidade alguma. Essa era a cultura. Isso que tinha em Jerusalém. Agora vejam como que isso funcionava no conceito da igreja quando começou. Atos capítulo 2. Atos no capítulo 2, o versículo 42. Vocês estão aí ainda ou não? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha a comunhão que tinha entre eles: partilha e oração, comunhão. Próximo versículo: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Pode passar.
Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que eu tinha era teu, o que você tinha era meu, de acordo com a minha necessidade. Próximo versículo. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Distribuindo o produto entre todos. Não temos negócios, não existe um comércio, existe um escambo. Vocês estão entendendo aí ou não? Existe uma troca, existe uma valorização. À medida que alguém tinha, próximo versículo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Próximo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Próximo. Não tem próximo? Acho que é isso mesmo. Agora é o cura do cego. Volta aqui para mim. Qual era a cultura da igreja? Qual era a tua necessidade? Eu posso supri-la. Meu irmão, quando a gente entende de família e na cultura que Jesus está estabelecendo como reino de Deus, as pessoas não têm, a gente não rotula as pessoas mais. A gente trabalha com necessidade. Você não teve pai, teve uma experiência horrível na sua família, então você é carente de uma paternidade. E quando você vem para a igreja, você vai se encontrar com alguém que teve um pai amoroso, que vai entender a sua necessidade, e ele tem esse amor em abundância, e ele não vai discriminar você, mas ele vai abraçar você, porque não é venda, é valor. Conforme a necessidade, temos o suprimento dela. E é verdade também questão de necessidades básicas. Você não tem o que comer, você está passando por um momento ruim, você não tem comida em casa, mas nós temos alguém que tem abundância, e ele vai trazer, e ele vai suprir a tua necessidade, porque nós somos família. Na igreja, as pessoas não são comparadas e não são valorizadas pelo que tem ou pelo que não tem, mas ela é valorizada pelo que todos têm. Eles repartiam tudo, eles vendiam tudo, porque eles tinham que suprir a necessidade de todos. Pessoas vêm para a igreja com grandes necessidades: necessidade de afeto, necessidade de atenção, necessidade de repreensão, necessidade de libertação. Algumas pessoas vêm para a igreja com necessidade de uma palavra profética. Aí ele vai se encontrar com você que está cheio do dom de profecia. Ele vai se encontrar com você que está cheio da visão e do discernimento de espírito para operar uma libertação na vida do teu irmão. E um ajuda o outro, e todos vivem em comum. Ninguém tem necessidade de nada. A igreja que Jesus criou não é um grupo de pessoas que ficam competindo entre elas, mas é um grupo de pessoas que se aceitam mutuamente, porque todos têm tudo em comum. Vocês estão entendendo isso? Queridos, é um lugar de trocas intencionais. O que você tem de mais? Você vai suprir o que eu tenho de menos. O que você está em falta, nós vamos colocar você perto de alguém que está em abundância. E juntos vamos nos juntar, vamos somar, e vamos crescer juntos. Querido, todos traziam as suas riquezas, e também todos traziam as suas pobrezas, as suas necessidades, porque Deus está mudando a história das pessoas. Meu irmão, pense o seguinte: dentro da nossa igreja local, se você começar a amar a gente, amar essa igreja, você vai começar a observar as necessidades da igreja. Olha aqui para mim. Quando nós entendemos o conceito de família, nós não olhamos para nossas falhas, nós começamos a olhar pelas nossas necessidades, porque Deus chamou você para suprir necessidades. Eu estou pregando para alguém aí? Qual é a necessidade? Você começa a se mobilizar. A pergunta é: o quanto eu amo a minha igreja? Talvez podemos melhorar. E a pergunta também pode ir para um outro: o quanto eu amo a família espiritual da igreja, que é Jesus. Querido, ela é redentiva, então ela resgata o valor das pessoas.
Por isso é uma família perfeita. E na igreja de Jesus, ela não só trabalha com igualdade, mas ela trabalha uma palavra chamada equidade. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Equidade. A equidade é diferente da igualdade. A equidade coloca todos no mesmo nível. O que tem pouco será suprido com aquele que tem muito. O que está carente será suprido com aquele que está cheio. Porque todos são iguais, todos têm tudo em comum. Você sabia que tem gente aqui na igreja que tem carência de abraço? E você que está cheio, foi abraçado a vida inteira. Então Deus te chamou para abraçar os carentes, e não para criticar as pessoas. Deus chamou para você compreender a fraqueza do outro, e não para pisar na cabeça do outro. Está na hora de nós libertarmos os cativos, vivendo o valor entre elas. Para encerrar, enquanto a igreja não for uma família para pertencer, a frequência na igreja será apenas uma relação de consumo. Enquanto você não se tornar uma família para pertencer, você vai procurar igrejas para você comprar a bênção, para você comprar o que falam que você quer ouvir, e você vai ficar pingando de igreja em igreja, de lugar em lugar. Porque igreja não é um lugar para frequentar, mas igreja é uma família para você pertencer. Amém? E você, queridos, qual é o sentimento que você tem para com essa igreja? Feche os seus olhos um pouquinho, quero falar algumas coisas, eu quero que você reflita. Se você pudesse pôr um termômetro para medir, feche os seus olhos, feche, obedeçam. Se você não obedece um pequeno comando, como que você vai obedecer uma ordem de Deus? Se pudesse colocar um termômetro para medir a intensidade do seu amor por essa igreja, quanto seria? O quanto você ama essa igreja? Você ama ao ponto de entregar e se sacrificar por ela? Quanto você ama a sua igreja local, que é a tua família espiritual? A igreja tem suas necessidades financeiras, de mão de obra, de dons, de talentos, e tudo está em nós. Uns têm mais, outros têm menos, e cada um supre a necessidade do outro. Você recebe o que você honra. Se você não considerar a sua igreja como uma família espiritual, você vai perder a unção espiritual que está liberada aqui. Você não terá o derramamento do Espírito Santo, e você não vai viver a plenitude de Deus. Renove hoje o seu amor por Jesus, pelo seu reino e pelo lugar onde o Senhor Jesus te plantou, a sua igreja, a sua família. Deus tem um chamado para cada um de nós, de pertencermos à família de Deus. Você pertence? Sobre você repousa esse sentimento? Você pertence a essa família? Ou você se sente fora dessa família? Glória ao Filho, na tua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos: somos o corpo de Cristo.
A igreja espiritual é a família de Deus. Tua família biológica tem características, tem história, mas você não pode permitir que a tua família biológica atrapalhe de você viver a família espiritual. Quero que você se coloque em pé nessa hora e você se aproxime de pessoas. Vamos nos aproximar mais. Chegue mais perto dessas pessoas que estão próximas a você. Chegue mais. Juntem os corredores aí. Talvez você não pertença. Talvez você não tenha o sentimento de pertencer. Talvez você está aqui, mas você acha que você é uma carta fora do baralho. Você é alguém que não faz a diferença. Talvez você está vivendo aqui e você pode achar que tanto faz como tanto fez. Mas o Senhor te convida a ser inserido nesse corpo. Deus te chamou para a igreja Avivamento. Isso é um mistério. Os que se converteram aqui podiam ter se convertido em qualquer lugar, mas Deus trouxe você aqui, porque aqui foi a madre que deu a luz a você. Você que veio de outra igreja, você procurou várias. E por que você veio parar aqui? Porque o Espírito te quer colocar aqui. Então você precisa ser mergulhado nisso e se converter a isso. Eu pertenço a essa família. E tudo que joga você para fora, tudo que elimina você, relacionamentos ruins, frustrações que você teve aqui, meu irmão, eu convido você a perdoar. Querido, aqui nessa igreja, na igreja de Cristo, tudo que eu sou até hoje eu aprendi na igreja. 99% das minhas habilidades, 90% da minha formação foi na igreja, não foi na minha família biológica, mas foi na família espiritual. Foi aqui que a minha visão abriu, foi aqui que eu aprendi, foi aqui que eu tive habilidade, foi aqui que eu fui ativado na família espiritual e não na família biológica. Foi na família espiritual que eu aprendi a ter amor por leitura, que eu aprendi que eu podia ser inteligente, que eu podia estudar. Foi aqui porque na minha família biológica não tinha exemplos, não tinha expressão. Foi com experiências de paternidade dentro da família espiritual que eu pude crescer, me tornar um homem, amadurecer. Não foi na minha família biológica. E muitas vezes os conceitos da família biológica tentam me travar, mas eu tenho que me converter porque eu pertenço à família de Cristo. E ela é poderosa. E talvez a tua história biológica está impedindo de você viver a espiritual. E hoje vamos romper. E sabe qual é o nome do espírito que atrapalha você? É o espírito da orfandade. É o espírito da orfandade que está dizendo para você que você não pertence, que você não é bem-vindo, que você não faz parte, que você não está apto, que você não tem habilidade. Mas é mentira de Satanás, porque o Espírito Santo que me ungiu a você, ungiu a todos nós e nos colocou no mesmo corpo. Ei, feche os seus olhos e diga: eu amo a minha igreja. Declare isso várias vezes e diga: eu amo a minha igreja. Eu quero estar plantado aqui. Você que está sendo atacado por pensamentos dizendo: acho que não é aqui o meu lugar, acho que meu tempo não é aqui. Meu irmão, repreenda, porque o Senhor te convida para ser plantado. Não deixe que a orfandade te elimine. Tu és o dono. Queremos repreender o espírito da orfandade, da rejeição, da escassez. A ti a honra, a ti a glória, todo domínio está em tuas mãos, tu és o dono da
Diga: eu amo a minha igreja. Eu faço parte da família espiritual. Querido, vamos romper com isso. Chega mais perto agora, mais pertinho ainda. Abraça, abraça. Nós somos um corpo, somos a igreja, somos família. Olha para a pessoa do teu lado, diga: nós somos um em Cristo. Somos irmãos. Olha para ele e diga: que alegria ter você aqui. Diga para ele: tuas habilidades, teus dons, teus talentos são importantes para mim. Me sirva com tudo que você tem. Diga para ele, diga, não é para rir, é para falar. Crente é engraçado, né? Na hora de declarar, ele na hora de fofocar, ele fala sério, mas na hora de profetizar, ele fica dando risada. Estamos fazendo um ato, estamos rompendo com julgos de orfandade aqui agora. Olha para o teu irmão e diga para ele: eu quero o que você tem. Eu preciso daquilo que Deus depositou em você. Eu quero ser suprido por aquilo que você tem em abundância. Eu também quero servir a você. Eu tenho dons, habilidades, talentos para te servir. Eu quero te dar o que eu tenho e te abençoar, porque eu te amo. Você é meu irmão, você é minha família. Somos um em Cristo. Eu repreendo agora, declare isso bem alto: eu repreendo na minha igreja, na minha família espiritual, o espírito da orfandade, da rejeição. E eu declaro que hoje esse espírito caiu por terra. Somos filhos, somos irmãos, uma família de muitos irmãos. Aleluia! Somos o corpo de Cristo. Cante essa canção. Em uma só voz Nós declaramos. somos o corpo de Cristo. Declare isso. Glória ao Filho na tua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos. Somos o corpo. De Cristo. Declare isso, igreja. Glória ao Filho Na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Aleluia. Em uma só voz nós declaramos. Somos o corpo de Cristo. Amém. Vamos fazer um grito de guerra aí? Vou contar até 3 e você vai gritar para o inferno tremer, amém? Até Satanás vai cair endemoniado agora. Vamos fazer isso? Vou contar até 3 e você vai gritar assim: eu amo a minha igreja. Vamos lá? Prontos? A todo pulmão? Vamos lá? 1. Baterista, ajuda nós aí, tecladista, guitarrista, baixista. Vamos todo mundo. 1, 2, 3. Mais uma vez. Glória na tua igreja. Deus abençoe você. Corpo de Cristo. Vamos ter comunhão lá embaixo. Vamos comer. Paga um pastel pro teu irmão.